Essa semana tivemos a divulgação da ata do Copom. E dentro da ata, no parágrafo 8, o Banco Central disse uma coisa muito interessante a respeito de crédito privado. E deu a entender que temos que tomar cuidado. Vamos falar mais sobre isso? Na ata do Copom, como vocês sabem, o Banco Central fala muito sobre os dados econômicos, o que está acontecendo com a economia. E vamos lembrar também que o Banco Central tem muito mais informação do que a gente, inclusive relacionado ao sistema bancário e assim vai. E o que me saltou aos olhos foi esse parágrafo 8, que a gente vai ler junto aqui, e depois a gente vai falar mais sobre ele. E no parágrafo 8 ele diz: o mercado de crédito também se manteve pujante nos últimos trimestres em função do dinamismo do mercado de trabalho e da atividade econômica. O que ele está falando aí? Que apesar dos juros altos, né, ele tinha falado isso anteriormente, o mercado de crédito continuava pujante. As empresas, os bancos continuavam dando muito crédito para as pessoas, mesmo num cenário de aumento de taxa de juros. E aí ele vem mais para baixo. Por outro lado, o mercado de títulos privados segue com crescimento de volume acima do esperado e compressão de spreads. Ou seja, a gente está nos recordes históricos de emissão de CRIs, CRAs e debêntures, e aí eu vou pôr esse gráfico aqui para vocês. E além disso, os spreads de crédito estão muito baixos, ou seja, essas empresas que estão emitindo muito, estão emitindo com prêmios de risco baixos, né, e bem próximos aí das taxas livres de risco, das taxas do governo. Então, em um ambiente de aumento das taxas de juros, você tem também aumento da concessão de crédito e com prêmios baixíssimos. E aí ele termina. Antecipa-se então um cenário multifacetado, marcado por elevado comprometimento da renda das famílias com o serviço da dívida. E aí eu vou pôr esse outro gráfico aqui que mostra que as famílias estão bem endividadas comparado com o padrão histórico e que o serviço da dívida também está crescendo em comparação também com o histórico. Por exemplo, quando a gente compara com a crise de 2014 e 2015, a gente vê que não só o serviço da dívida está aumentando, como também a alavancagem das famílias também está muito alta. Então estamos num cenário teoricamente pior do que 2014 e 2015, que tivemos uma alta de juro muito intensa, né? Agora estamos numa situação pior. E aí ele fala, concomitantemente, há um dinamismo no mercado de títulos privados. Então, o que é importante você lembrar disso que ele falou? Eu vou colocar um outro gráfico para você mostrando o que acontece com a inadimplência quando as taxas de juros sobem. Mas, honestamente, nem precisaria mostrar o gráfico, porque é meio óbvio, né? Se as taxas de juros sobem, a inadimplência sobe também. Por quê? Porque fica mais difícil você pagar aquela dívida, fica mais difícil você rolar a dívida, fica mais difícil para as empresas também rolarem suas próprias dívidas ou arcar com o custo financeiro das dívidas. Então é natural que quando a taxa de juros suba, a inadimplência suba também. Como teremos agora mais altas ou alta da taxa de juros, é de se esperar um aumento da inadimplência. Ou seja, o cenário está ficando mais arriscado. Só que, por outro lado, você tem recorde histórico na emissão de crédito privado, que é um título mais arriscado, e com spreads muito baixos, não condizentes com o aumento de risco macroeconômico que a gente vai ter por conta do aumento da Selic. Portanto, você que tem a sua carteira cheia de CDBs, LCIs, LCAs, de banco mais ou menos, ou CRIs, CRAs e debêntures, de empresas mais ou menos, vale a pena revisar a sua carteira de crédito. Tem algumas empresas que o risco-retorno ainda está convidativo, que os spreads voltaram a subir para algumas empresas bem específicas, mas para outras o spread de crédito está baixíssimo e não vale a pena o risco-retorno. Você está investindo às vezes numa empresa não tão segura ou com um balanço um pouco mais oscilante e num momento
em que as taxas de juros vão subir e a inadimplência vai subir também. Então você tem que considerar isso nos seus investimentos de crédito privado, tá? Tem que ver bem, passar um pente fino e ver o que realmente você tem na sua carteira que vale a pena, que tá pagando o prêmio para o risco que você está correndo agora, ou que não vale a pena. E aí é melhor você se desfazer e ir, por exemplo, para um título do Tesouro, né? Porque daí você não está correndo risco nenhum de crédito. Se você precisar de qualquer ajuda para separar o joio do trigo, o pessoal da Nordwealth pode te ajudar muito com isso. Inclusive, a primeira reunião é totalmente gratuita. O link está aqui embaixo. Eles já vão te dar um panorama de como eles acham que está a sua carteira e também de como funciona o modelo da Nordwealth. Então é isso, pessoal. Como está a sua carteira de crédito? Já olhou com pente fino? Que título você tem na sua carteira de crédito que te deixa de cabelo em pé? Eu já sei até o que vai rolar nos comentários, vamos ver. E é isso, pessoal. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.